Imagina pegar aquele maquinário pesadíssimo, super caro, de uma empresa gigantesca e simplesmente fazer tudo isso evaporar no ar. É, parece mágica, né? Exato. Porque, historicamente, o coração de qualquer operação digital sempre foi a sala do data center. Aquelas fileiras intermináveis de racks de metal, o barulho absurdo do ar-condicionado industrial e cabos, tipo, cruzando o teto inteiro como um sistema nervoso exposto. Nossa, e o frio que faz lá dentro? Muito frio. É algo super físico, tátil, que exige um investimento inicial altíssimo. Mas, ao analisar o nosso material base hoje, a gente vê que o mundo físico da TI não foi só movido para a famosa nuvem. Ele foi completamente vaporizado e transformado em código puro. Com certeza. E a nossa missão nesse mergulho de hoje é justamente dissecar como essa mágica acontece sobre o capô. Porque nós temos em mãos um infográfico muito detalhado e um texto explicativo que basicamente colocam a infraestrutura tradicional, aquele modelo on-premises, frente a frente com os serviços da AWS. A Amazon Web Services. Isso. E o que é fascinante aqui é que o foco não é a gente ficar listando o nome de serviço, sabe? Mas sim entender as engrenagens dessa mudança de paradigma. A gente está falando de transformar a compra de servidores físicos, que é um gasto imenso baseado em pura adivinhação do futuro, em uma despesa operacional, onde você aluga poder de computação por segundo. Certo, vamos desempacotar isso. A grande premissa dessas fontes é que as regras fundamentais da computação não mudaram. O processamento, a rede, o armazenamento ainda precisam existir, né? O que mudou foi a forma de entregar isso. Então, propõe a gente começar pelo mais óbvio, a máquina em si, o servidor. Boa. Vamos lá. No mundo tradicional, se a equipe precisa lançar um novo sistema, o processo começa lá no setor de compras. Pede a caixa de metal, espera um tempão, aí alguém parafusa o negócio no rack e liga na tomada. Na nuvem, como que o material traduz esse ferro para algo invisível? Então, a mudança-chave aqui é a virtualização em escala absoluta. A AWS substitui aquele servidor físico demorado pelas instâncias Amazon EC2, que significa Elastic Compute Cloud. E olha, a palavra-chave aí é elástico. Elástico no sentido de esticar e encolher? Exatamente. Em vez de você encomendar hardware, você envia um comando via software e, em questão de minutos, a AWS recorta uma fatia do poder de processamento lá nos data centers gigantescos deles e te entrega um servidor virtual pronto. O hardware físico ainda existe lá na ponta da Amazon, claro, mas para quem está operando ele virou 100% programável. Entendi. Então, se eu tentar fazer uma analogia, no modelo antigo, a gente precisava construir um quarto extra de tijolos na nossa casa sempre que a gente queria hospedar uma visita, né? Sim, e dá muito trabalho. Dá trabalho, custa caro e pior, quando a visita vai embora, o quarto fica lá, vazio, dando despesa e acumulando poeira. Já no mundo do EC2, nós estaríamos alugando um quarto de hotel super chique apenas pelos dias que a visita estiver na cidade. A visita foi embora, a gente devolve a chave e a fatura simplesmente zera. A lógica financeira é puramente essa. Eu adorei essa analogia, mas a sua ideia do hotel deixa passar um gargalo tecnológico bem importante. Qual? Quando a gente aluga um quarto de hotel, ele já vem com a cama arrumada, lençol, toalhas, tudo certo. No servidor tradicional, depois que o cara de TI liga o cabo na tomada, ele ainda precisava, passar o fim de semana inteiro instalando o sistema operacional, configurando placa de LED, aplicando o pacote de segurança. Era um processo extremamente lento e super sujeito a erro humano. Ah, faz todo sentido. Então, como mobiliar esse quarto de hotel de forma instantânea na nuvem? Porque se o servidor da AWS sobe em poucos minutos, ele não pode nascer vazio, concorda? Senão a gente perde todo o ganho de tempo na hora de configurar. Perfeito. O texto resolve exatamente essa dúvida, introduzindo a AMI, a Amazon Machine Image,
Porque, olha, no modelo tradicional, a galera usava arquivo ISO ou tentava clonar o disco rígido, e isso sempre dava um conflito chato de driver. A AM funciona de um jeito muito mais inteligente. Pense nela não como um clone de disco, mas como um arquivo de projeto de uma impressora 3D. Um arquivo de impressora 3D. Peraí, como assim? Pensa assim, quando a gente manda o projeto para a impressora 3D, ela não precisa ficar pensando ou tentando encaixar as peças uma a uma. Ela lê o código e já materializa o objeto na forma final. A AM é uma imagem pré-configurada. Ela já tem o sistema operacional, os remendos de segurança, as ferramentas que a empresa precisa. Tudo lá dentro. Ah, então já veio o pacote completo. Tudo. Então, quando a gente pede um EC2 novo, a gente diz para a AWS usar essa AMA específica e aí o servidor virtual já nasce totalmente instruído, pronto para processar os dados logo no primeiro segundo de vida. Tá, agora a ficha caiu para mim. As máquinas virtuais nascem instantaneamente e já acordam sabendo o que precisam fazer por causa dessa AMI. Só que tem um problema. Uma máquina isolada não serve para muita coisa. Elas precisam conversar umas com as outras. Com certeza, a rede é fundamental. E aí que dá um nó na minha cabeça. Porque em um prédio físico, a rede é literalmente o cabo azul que a gente tropeça no chão. São quilômetros de dutos, switches, roteadores piscando. Como que as fontes explicam a recriação dessa teia enorme sem usar cabos ou hardware dedicado? A grande sacada que o texto traz para isso é a rede definida por software, a SDN. Todo aquele emaranhado de cabo físico que você falou é abstraído no que a Amazon chama de VPC, a Virtual Private Cloud. VPC, uma nuvem privada, então. Isso. A VPC é um ambiente isolado logicamente. Como se você desenhasse a planta elétrica e de rede de um prédio num programa como o AutoCAD. Só que a mágica a planta já é o prédio funcionando. Nossa. Você define sua faixa de IP, cria uma subrede pública para a internet, uma privada isolada para o banco de dados, tudo só digitando código, sem plugar um único cabo. Mas vem cá, pera um pouco. Se essa VPC é só software, não existe um cabo de cobre limitando por onde a informação passa? Se um site que a gente hospedar nessa VPC recebe de repente um tráfego insano, tipo uma Black Friday com milhões de pessoas acessando ao mesmo tempo. Pesadelo de qualquer empresa, né? Total. No modelo antigo, a gente tinha um equipamento físico enorme na porta, um balanceador de carga de hardware para tentar segurar a onda. E às vezes o bicho derretia de tanto acesso. Como que um simples software de rede aguenta esse caos invisível sem desmoronar? Aí é que está a genialidade do negócio. O modelo físico tentava absorver a pancada construindo um muro cada vez mais grosso, certo? Na nuvem, a AWS usa o ELB, o Elastic Load Balancing. Ele não é um muro, ele age muito mais como um maestro de trânsito hiperrápido. Um maestro de trânsito? Isso. O ELB fica ali na porta de entrada da sua VPC, recebendo todo mundo, e como ele é um serviço gerenciado, a própria Amazon cuida da capacidade dele debaixo dos panos, para garantir que essa porta de entrada nunca caia. Tá, mas o ELB distribui esse trânsito para onde? Porque se eu tiver, sei lá, só 2 servidores EC2 rodando lá atrás, eles vão dar pau com 1 milhão de acessos de qualquer jeito, mesmo com um maestro organizando a fila, não vão? Iam sim. E é aí que entra o ponto principal da escalabilidade. O ELB não trabalha sozinho. Ele trabalha em dupla com o auto-scaling para criar mais EC2. Lembra que a máquina sobe em minutos com a AMI? Lembro, a tal da impressora 3D. Exatamente. O sistema fica monitorando o uso de CPU das máquinas. Se o tráfego da Black Friday sobe e os processadores batem ali, tipo 90% de uso, a nuvem sozinha manda subir novos servidores idênticos e o maestro, o LB, vê essas máquinas novas acordando e já começa a mandar parte do público para elas. Cara, isso é brilhante. Em vez de você construir um caixa de supermercado gigantesco para tentar atender a multidão, o gerente da loja vê que a fila dobrou o corredor e simplesmente grita para abrirem mais 10 caixas na hora. É perfeito. E como a gente tem a AIME, os novos caixas já aparecem com a maquininha de cartão ligada e pronta. Mas olha, isso me levanta uma bandeira vermelha enorme. E qual o problema? Segurança.
Se essa rede inteira é moldada em software, acessível via internet, aquelas portas trancadas com um cadeado deixam de existir. Não dá para fechar a porta da sala do data center e colocar a chave no bolso. Como barrar invasores num ambiente que é feito puramente de código? A barreira física simplesmente vira uma barreira lógica. E o material divide isso muito bem em dois mecanismos de defesa cruciais, as Network ACLs e os Security Groups. Esses dois caras são os substitutos daqueles firewalls físicos caríssimos que as empresas compravam, só que operam de um jeito mecanicamente diferente. E qual a diferença entre eles, na prática? Porque, olhando de fora, bloquear um IP ruim parece a mesma coisa nos dois. Vamos voltar para a analogia do prédio. Imagina que a sua VPC é um condomínio fechado. A Network ACL é tipo a portaria principal do condomínio, lá fora na rua. Ela atua no nível da subrede. Certo. As regras lá são super estritas e sem estado. Se um pacote de dados chega na portaria da rua e o nome dele não está explícito na lista de convidados, ele é barrado ali mesmo. Acabou. Já o Security Group funciona mais fundo. Ele é o porteiro do seu bloco específico no condomínio, ou, de forma mais técnica, um escudo colado em volta de cada servidor EC2 individualmente. Tá, eu entendi a abrangência externa, a portaria do condomínio e o porteiro do prédio. Mas e o perigo que já está lá dentro? Porque aqui é onde a coisa fica realmente interessante. No TI tradicional, sempre teve a figura daquele administrador de sistemas. O cara do acesso root. Isso, o cara que tem a chave mestra de tudo. Ele podia entrar, plugar um pendrive, deletar o banco de dados. Na nuvem, onde um comando de texto mal digitado pode apagar 200 servidores num instalar de dedos, entregar uma chave mestra dessas para uma pessoa me parece uma bomba relógio. Seria um desastre absoluto. E as fontes batem muito nessa tecla. Essa cultura da chave mestra tem que morrer na migração para a nuvem. E é exatamente por isso que criaram o IAM, o Identity and Access Management. Tá, e como ele resolve isso? O IAM joga fora a chave mestra. Tudo na AWS opera sobre o que eles chamam de princípio do privilégio mínimo. Na prática, não é o funcionário que tem permissão infinita. As permissões são atreladas a identidades através de políticas escritas num código chamado JSON. Mas seria o advogado do diabo aqui, só um minuto. Imagina a equipe de TI gerenciando permissões cirúrgicas via código para centenas de funcionários. Isso não gera uma burocracia insana? Todo dia alguém vai abrir um chamado porque não consegue ler uma pasta? Pareceria um pesadelo total, sim, se alguém tivesse que fazer isso manualmente toda vez. Mas o charme da nuvem é a automação, lembra? No IAM, a gente configura grupos e funções que as pessoas podem assumir temporariamente. Temporariamente? Como assim? O desenvolvedor não ganha uma senha permanente para alterar o banco de dados de produção. Ele solicita acesso pelo sistema, o IAM checa automaticamente se ele está no grupo que pode fazer aquilo, e se estiver, gera credenciais provisórias que expiram, digamos, em 1 hora. Entendi. A auditoria vira matemática pura, não depende do humor humano. Se o sistema não validar aquela política rigorosa de JSON, o acesso é negado na hora. O administrador antigo, que parecia um zelador com a chave de todas as portas, agora recebe um crachá eletrônico descartável, que só abre a porta da sala técnica e só entre as 2 e 3 da tarde. Certo. Mapeamos então o processamento elástico, a rede invisível e as fechaduras inteligentes. Mas enquanto a gente conversa sobre todo esse dinamismo, me ocorre um problema lógico fatal. Manda. A gente falou há pouco que o EC2 e o maestro lá, o LB, criam e destroem as máquinas conforme a demanda sobe e desce, certo? Certo. Então, se uma máquina virtual que estava processando os pedidos da Black Friday é destruída de madrugada porque o acesso caiu, os arquivos e dados dos clientes que estavam dentro dela evaporam junto com ela. Seria terrível, né? E é por essa exata razão que o armazenamento precisa ser totalmente descolado do poder de processamento. A nossa arquitetura exige persistência de dados. Tá, e como eles separam isso? Porque antigamente a gente tinha aquela sopa de letrinhas no data center físico para organizar HD, né? Tinha DAS, NAS, SAN. Isso. E o texto faz um mapeamento ótimo do equivalente dessas letrinhas na nuvem. Vamos lá. O disco rígido que vai direto no servidor físico,
que era o antigo DAS, na AWS vira o Amazon EBS. EBS? Ele é um volume de bloco persistente. Ou seja, mesmo que o servidor EC2 seja desligado ou deletado pela madrugada, o disco EBS fica quietinho lá, intacto. Você pode pegar ele no dia seguinte e plugar em uma máquina totalmente nova. Então o EBS é basicamente um HD externo de altíssima performance. Se meu notebook queimar, eu só desplugo o HD externo e espeto num computador novo. Simples. Mas e se eu não quiser um disco que fique exclusivo para uma máquina só? E se eu tiver um sistema onde 50 servidores daquela Black Friday precisem ler e gravar arquivos numa mesma pasta compartilhada, ao mesmo tempo? Para esse compartilhamento em rede, que antigamente a gente chamava de NAS, a AWS traz o Amazon EFS, que é um sistema de arquivos elástico. Ele cresce e diminui sozinho e deixa milhares de EC2 mexerem nos mesmos arquivos de forma simultânea. Só que, olha, o que o material realmente destaca como a mudança mais absurda no armazenamento não é nem o disco EBS nem a rede FS, é a evolução daquelas redes caras, as SANs, pelo Amazon S3. Olha, eu já vi a sigla S3 em tudo que é lugar, mas os manuais técnicos são meio abstratos. Eles falam que o S3 não é um sistema de arquivos comum, mas sim um armazenamento de objetos. Por que essa palavrinha muda a regra do jogo de forma tão drástica? Pense em como funciona um disco normal do seu computador. Ele é como se fosse um armário de arquivos de escritório gigante. Cheio de gavetas. Isso. Você tem gavetas e dentro tem pastas, subpastas e mais pastas. Quando tem pouco documento, é fácil achar. Mas tenta imaginar esse armário guardando bilhões de fotos de usuários. O sistema ia ter que abrir gaveta por gaveta, ler o caminho da pasta raiz até o último nível só para achar a foto. O desempenho ia afundar. É aquela barrinha de pesquisa do Windows verde, demorando meia hora para achar um PDF velho perdido. Exato, fica insustentável. O S3, por ser armazenamento de objeto, destrói a ideia de pastas e gavetas. Ele achata tudo num nível único. Imagina um serviço de manobristas de um estacionamento infinito. Estacionamento infinito. Gostei. Quando você entrega seu carro lá, que no caso é o seu dado, pode ser uma foto, um vídeo, um backup inteiro, o S3 não estaciona numa vaga que você precisa decorar o número e o andar. Ele simplesmente te dá um ticket único, um identificador cheio de metadados riquíssimos. Ah, entendi. Então, quando o meu aplicativo precisa mostrar aquela foto de novo, ele não perde tempo vasculhando em qual mês e ano a foto foi salva. Ele só entrega o ticket por manobrista e o S3 traz o arquivo de volta na hora usando esse identificador. Não importa se tem 1000 ou 1 trilhão de arquivos guardados no pátio. Essa é a grande magia do S3. Como ele não precisa manter aquela árvore gigantesca de diretórios, ele ganha uma escalabilidade infinita. E tem um bônus. Qual? Cada objeto lá no S3 pode ser acessado direto da internet por um link web. Você nem precisa de um servidor EC2 no meio do caminho só para entregar uma foto para o usuário. Essa arquitetura simplesmente tira um peso colossal dos ombros do servidor. Impressionante, de verdade. Nós já vimos o processamento, as redes, as fechaduras de segurança e os arquivos achatados no S3. Mas falta uma última peça desse quebra-cabeça. Aquele que sempre foi o maior pesadelo de qualquer pessoa de infraestrutura. Os bancos de dados relacionais. Ah, o coração de tudo. Pois é, bancos como o MySQL, o PostgreSQL, Oracle. Manter um motor desses caras rodando sem travar no modelo antigo era motivo de choro na TI. Eram madrugadas inteiras de domingo, aplicando atualização, tentando arrumar backup corrompido, monitorando o limite de disco. O que acontece com toda essa dor de cabeça quando a gente fala do Amazon RDS, que o texto cita? O RDS, o Relational Database Service, resolve exatamente o ponto mais neurálgico, que não é instalar o banco, é manter o banco vivo. O material mostra que, em vez da AWS te dar um servidor em branco para você instalar o banco e rezar, o RDS é um serviço totalmente gerenciado por eles. Então eles assumem a bucha. Eles assumem. A AWS cuida sozinha do que a gente chama de patching, né, as atualizações chatas de segurança, sem você precisar intervir.
Eles também automatizam todos os backups diários, permitindo que você restaure o banco para qualquer minuto específico que você precisar. Nossa, isso salva empregos. Mas eu tenho uma dúvida crítica. E se o data center físico da Amazon pegar fogo? Porque a gente falou maravilhas sobre a nuvem e tal, mas lá no fundo, os discos e processadores desse banco de dados ainda estão num prédio de verdade, em algum lugar do planeta, não estão? Com certeza absoluta. E é aí que o material introduz o recurso de multi-AZ do RDS. Multi-AZ, zonas de disponibilidade. Isso. O que o RDS faz mecanicamente é criar uma cópia oculta, perfeitamente sincronizada do seu banco de dados, mas em outra zona de disponibilidade, ou seja, em outro data center de verdade, a quilômetros de distância do primeiro. Então, se o prédio número 1 ficar sem energia por causa de uma tempestade, O RDS desvia o tráfego de acesso para a cópia lá no prédio número 2 de forma automática. O aplicativo do usuário nem percebe que algo grave aconteceu. É incrível! O verdadeiro valor do RDS que as fontes nos mostram é a libertação do capital humano. em que sentido? Em vez da empresa ter um time de engenheiros geniais perdendo noites de sono para consertar HD quebrado ou configurando rotina de backup, essas mentes brilhantes podem gastar o tempo otimizando consultas de dados, criando modelos de negócio novos. A tecnologia passa a servir ao negócio e não o contrário. Faz todo sentido. E isso nos traz a um fechamento espetacular, eu acho. Ao dissecar todo esse material para quem está ouvindo, a gente consegue perceber uma mudança de abordagem monumental. A nuvem não inventou regras novas para matemática ou para computação. O armazenamento, os protocolos de rede, as travas de segurança ainda são as leis da física desse nosso universo digital, certo? Sim, a base estrutural é a mesma. O que a AWS fez foi construir um espelho quase perfeito do data center tradicional. Só que, ao transformar aquele hardware pesado e engessado em infraestrutura feita de código, a TI corporativa deixou de ser um canteiro de obras cheio de cimento armado e virou um estúdio de modelagem 3D. Adorei. Um ambiente super elástico, extremamente maleável, que respira e acompanha a necessidade da empresa e onde você só paga pela argila que você de fato usou para modelar. É o resumo perfeito. E, sabe, se a gente esticar essa sua linha de raciocínio, a gente esbarra numa provocação que me parece inevitável agora. Opa, qual? Nós estabelecemos hoje, bem claro, que todas as paredes de tijolo, trancas físicas e roteadores foram perfeitamente traduzidos para linhas de código. O data center agora é essencialmente um grande software. Mas, paralelamente a isso, nós estamos vendo a explosão recente dos modelos de inteligência artificial. E essas IAs já são extremamente capazes de analisar, escrever e auditar códigos imensos em questão de segundos, né? Sim, assustadoramente rápido. Então, isso nos obriga a imaginar um cenário futuro. O que vai acontecer quando a inteligência artificial ganhar a chave e a autonomia total sobre esses painéis da nuvem? Será que em breve a gente vai ver esses data centers virtuais não apenas crescendo quando chega Black Friday, mas sim reescrevendo a sua própria planta de rede do zero, destruindo servidores velhos e criando arquiteturas otimizadas em tempo real baseados num modelo de previsão global? Nossa, uma infraestrutura que é orgânica, crescendo e evoluindo, sem que nenhum humano precise apertar um botão ou aprovar um chamado. Exatamente. Fica essa semente fascinante plantada para quem acompanha a gente refletir sobre o que vai ser infraestrutura digital nas próximas décadas. Fantástico. Obrigado a todo mundo que mergulhou com a gente nessa reflexão de hoje e até a próxima.